Mais uma vez, boa tarde. Hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Instruções dos Espíritos à Lei do Amor. Item 9. O amor é de essência divina e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Bom, nesse Dia das Mães, esse Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, ele vem tratando sobre o amor como essa essência divina e vem apresentando aqui pessoas que direcionam o seu amor, entre aspas, a plantas, a animais, a objetos, a bens materiais e deixam de cultivar, de se relacionar com o amor verdadeiro, especialmente com as pessoas que lhes são mais próximas. E é um texto interessante quando a gente fala do Dia das Mães, porque tinha uma música nos anos 80, não sei se vocês lembram, alguém deve lembrar, chamava Rebelde Sem Causa, de uma banda chamada O Traje Arregou. Dizem que o adolescente às vezes tem aqueles arrufos, né, da juventude, então os pais dão tudo o que ele quer e ele não dá valor aos pais e nem dá valor ao que os pais dão, ele sempre quer algo diferente, né? Então, quantos pais estão dando as coisas, tentando de alguma forma comprar os filhos? Talvez por medo da solidão, por medo de uma opinião negativa, estão mimando seus filhos. Então, há insuficiências no trabalho dos pais, porque ainda não são maduros o suficiente. E há, naturalmente, insuficiências, ignorância na parte dos filhos, que não entendem o valor do amor dos pais. Então, quando a gente trouxe hoje um trecho do livro Nosso Lar, do André Luiz, é o trecho em que ele tem a oportunidade de ver a mãe dele, que havia desencarnado muito tempo antes dele, a gente sente esse choque. Quando ele vê a mãe, ele lembra de tudo que era bom na infância dele e começa a lembrar dos momentos mais sublimes da infância, lembrando da roupa,
o estilo, o modo, mas ali fica um choro, uma lamentação, porque a gente sabe que a história que se seguiu é que ele se tornou um médico, passou a dedicar a vida a tudo que era ligado a prazer material, tanto que ele teve várias complicações de saúde, muitas por relacionamentos sexuais desregrados, problemas com bebida alcoólica muito profunda, tanto que ele não aceitou quando lá no plano espiritual chamaram ele de suicida, que ele disse: eu não cometi o suicídio, eu sofri muito no hospital antes de morrer. Aí ele vai e mostra o histórico de saúde dele, quer dizer, quantas doenças venéreas ele pegou, sífilis antiga que continuava maltratando o corpo dele por causa de imprudência dele, quantas doenças que ele tinha no fígado, nos rins e no corpo inteiro, pelo uso desregrado do álcool. Então, é como se fosse um suicídio em doses homeopáticas. E esse homem que foi constituir uma família no padrão que ele achava que iria agradar todo mundo, esse homem que o tempo que tinha era ou trabalhando, ou bebendo, ou se envolvendo em relacionamentos escusos, vocês acham que esse homem que ainda trabalhava e estudava tinha muito tempo para estar convivendo com os pais? O que vocês acham? Não, né? Provavelmente não. Por isso ele chora. E ele tem lembrança da infância dele com a mãe. Por quê? Porque da adolescência para a maturidade, muitas vezes nós não temos tempo. Por que nós não temos tempo? Entre aspas. Porque nós não damos o valor real que os nossos pais têm. Nós colocamos sempre outras prioridades na frente. Às vezes é isso: amantes, relacionamentos, bebida, festa, farra, passeio, e os nossos queridos e bons velhos estão dando continuidade ao envelhecimento, e quando a gente vê, eles já partiram, ou partiram porque desencarnaram, ou porque pegaram uma doença degenerativa muito forte. Quantos nesse momento, por exemplo, optam por terem condições de colocar muitos cuidadores para ficarem perto dos seus pais, e às vezes, quando fazem, separam uma horinha, uma vez por mês, ou às vezes só numa data comemorativa para ir ver os pais, e passa aquele horário contado de relógio e sai. Quanta gente agora, no Dia das Mães, não botou na cabeça que para ficar perto da mãe ou dos pais tem que ser medicado, né? Porque o álcool é uma droga, né? Ele já pensou foi em comprar um churrasco, né? Um negócio, e comprar alguma birita, não é isso? Para passar o dia bebendo ali, e às vezes no final do dia o que vai acontecer é muito boneco dentro de casa, o povo bêbado e a mãe chorando, porque ele às vezes não foi para ali para ver a mãe, ele criou mais um ambiente para ele se alucinar. Aí diz: olha, eu estou aqui para minha mãe. Tá nada, você está ali para beber. Ou isso não acontece? Então, a partir desse momento que a gente começa a encontrar essas situações, a gente vê a situação da mãe. E do mesmo modo que o André falou para a mãe, se lamentando,
ele não esclarece diretamente o que ele fez, mas você vê que ele tem muita mágoa no coração. Você vê que ele, como o Evangelho está falando aqui, ó, ele dedicou o amor, entre aspas, dele a tudo de material, mas os grandes tesouros espirituais que Deus colocou na vida dele, ele deixou de lado. Quantas pessoas agora não tem um lar, conseguem nessa batalha material ter um lar, só que rapidamente transformam aquele lar numa casa, ou seja, só o canto mesmo de morada. Quando chega dentro de casa, ele não consegue aproveitar, ele não consegue se sentir bem com o lar. Não é um lar para ele. Ele tem que fugir, sai bem cedo para trabalhar, quando chega vai beber, só chega em casa para dormir. E quando ele é obrigado às vezes a chegar mais cedo, ou ele não inventa uma barca dentro de casa, quando ele não bota um boneco e quebra tudo dentro de casa. Quantas pessoas não estão fazendo isso uma hora dessa? E lá na frente vão falar de amor, vão ter esse tom de lamentação. E como o papel dos pais é educar, você vê que a própria mãe do André, ela também levanta esse questionamento. Não, filho, eu também não fui a melhor mãe. É muito difícil, filho, ser mãe. É muito difícil educar, porque nós somos seres humanos que temos carências mútuas, limites espirituais. Quantos ouvem o chamado e não querem seguir o chamado? Como ele diz aqui, ó, esse amor a animais, que é bom, a plantas e tudo, mas substituir pela relação humana. Quantas pessoas que vieram nessa encarnação para serem pais e mães, na hora programaram ser pais e mães, começaram a se pegar as ideias mais materiais, e quando chegou na hora de desenvolver uma família, não ficaram com medo e deixaram o tempo da maternidade e da paternidade passar. Quantas pessoas não estão alegando aí hoje que não querem ter filhos, que os filhos são os pets? Quem já viu gente falar isso? Ah, porque o pet é mais fácil, que ele não fala, e o filho vai dar trabalho. É a mesma coisa de quem adota. Então, esse senso de maternidade, de paternidade, de filhidade, de ser filho, são funções para as quais nós fomos criados. Quantos nessa hora não estão abortando? Quantos escolheram não ter? Diz assim, eu lá vou criar menino num mundo desse? Mas vê que tem muitos problemáticos e tem muitos meninos bons. Qual a diferença de um para o outro? Será que tem a ver com o exercício adequado da maternidade e da paternidade? Mas quando você vai olhar para uma estatística da maioria dos meninos e das meninas com mais dificuldade, você vai olhar, tinha pai às vezes e tinha mãe, mas o pai não era presente, a mãe não era presente, e a criança sente profunda falta.
É uma linguagem de equilíbrio ali, né? O André chorando porque não foi um bom filho, e a mãe dizendo: não chore não, porque eu também não fui a melhor mãe. Mas a vida é essa, as dores não são feitas para nós nos lamentarmos, as dores são feitas para nos ensinar a sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Ela diz: André, não chore, não me traga essas energias ruins, eu tenho que seguir. Nós temos que olhar para frente. Agora, nós temos oportunidade hoje, e sempre diante da misericórdia de Deus, ela fala isso, nós teremos novas oportunidades. Sempre será momento de ensinar e de aprender. É aí a questão. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não quer pensar na nossa própria vida? Se a gente quer continuar vivendo em fuga pela bebida, droga lícita, né? Pela droga lícita de medicamento para ficar dormindo, ou pelas drogas ilícitas, ou pelo sexo, relacionamento doentio, emoções descontroladas, fugindo pela comida. Se a gente não se enxergar, não entender o que está acontecendo dentro da gente, como é que a gente vai ajeitar? A gente não quer olhar, a gente não quer enxergar que é nas pequenas coisas que a gente começa ajeitando o que está mais perto, o que está mais fácil. E quem faz um cesto vai fazer um centro. Quem começa a ajeitar, quem é certo, justo no pouco, tenderá a ser justo no muito. Começa o caminho de 1000 passos, ele começa pelo primeiro. O que a mãe do André está dizendo é: olha, filho, eu não fui tão boa e você também não, mas isso não é motivo para a gente chorar. Choro não vai resolver problema nenhum. Palavra não vai resolver. O que vai resolver é atitude. Se o pai não foi presente, se foi ausente, ou se foi presente e desvirtuou a paternidade com pedofilia, com outros tipos de distorções, outros tipos de agressões, não é hora de chorar. Pode chorar, mas chorar não vai resolver. Vai resolver a atitude de ver e se entender que está errado, pedir perdão, e daí continuar o exercício mais difícil de reassumir o seu papel de pai. A filha que errou, ver o erro, se aceitar mesmo com o erro, entendendo que seja o passado, mas entendendo que agora é o presente, que chorar não vai resolver, mas que ela pode também agora pedir perdão ao pai. E não vai bastar só pedir perdão ao pai, ela vai ter que começar a ter atitude para ser o que ela nasceu para ser, uma boa filha ou um bom filho. A coisa é essa. Ah, mas eu não vou porque meu pai é ignorante, é porque não sei o quê. Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Viva e deixe viver, faça a sua parte. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim. E às vezes o pai diz: eu não vou não, porque eu estraguei tudo, eu fiz coisas horríveis com a minha filha ou com meu filho. Ei, dê a ela o direito dela ser como ela quiser, mas você tem que ser melhor do que você mesmo a cada dia. Viva também, deixe viver, faça a sua parte, ame. Olha o evangelho, ame. Mas ela não vai querer meu perdão, ela não quer me falar, ou ele não vai querer.
faça a sua parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Você não está só, mas não pense que você vai fugir a vida inteira de quem você é. Não é que você vai voltar ao passado ao encontrar os desatinos que você fez. É porque aqueles desatinos que você fez foi porque o seu ego, seu egoísmo, seu egocentrismo estava totalmente descontrolado. E se você não olha que aquilo ali continuou gerando os problemas que você tem hoje, você não vai consertar. É bom lembrar, fazer esse inventário, buscar reparação, pensando em melhorar-se hoje, porque o Evangelho, na verdade, é amar o próximo como a si mesmo, para que você possa se amar, desmanchar os nós da sua vida, desatar os nós, desmanchar o emaranhado. Pega linha assim, ela é isso. Quando você não resolve as coisas, quem já viu linha de máquina, aquela linha de arraia, quando você solta todinha, quando ela volta, se você não for dobrando, ela vira um enlinhado de nó. E você sabe que se quiser brincar de novo, vai ter que desmanchar nó por nó. E é isso que a minha limitada compreensão da mensagem dos Espíritos me diz. Renato, não tem outra. Você tem um emaranhado, um enlinhado na sua vida, e você tem que fazer o quê? Começar a desmanchar. Quem já foi desmanchar a linha, sabe, quando começa a desmanchar, se não souber, o nó aperta. Você tem vontade de pegar uma faca aí? Cortar. Não é. Você vai ter que ter paciência e desmanchar. Não adianta, sua vida não vai fluir com nó. Não ande perguntando a Deus por que Ele não está fazendo isso ou aquilo com você. Ele está com toda a água, a energia que você precisa, só que ela está represada porque o seu fio não passa, a energia está todo alinhado, a energia não passa, ela vai e volta. Desmanche os seus nós. Não fuja pela droga, não fuja pelo álcool, não fuja pela autopiedade, autocompaixão, lamentação. Não vai resolver. Olha o que é que tem e começa a desmanchar. Conhece a ti mesmo, é o lado filosófico do Espiritismo. Olha para dentro de ti, começa a desmanchar. O que você não resolve, volta. Esse é o ciclo da vida, que os indianos chamavam de samsara, é a roda da vida. Tudo que você não resolveu, volta para você, volta para você, volta para você. Se você resolve, flui, não volta mais. Esse é o livre-arbítrio. Você, eu, cada um de nós é o responsável, cada um, pelas nossas próprias vidas. Pode ir atrás. Rapaz, a minha vida não dá certo no trabalho. Vá atrás, que tem um emaranhado, e não é emaranhado só de trabalho, não. Pegue sua vida do que te é mais perto e comece a ajeitar. Ai, a minha vida não dá certo no relacionamento. Pode ir atrás, que o problema não é só o relacionamento, não. Tem nó por aí que você tem que ajeitar. Sabe o que é? A gente está um monte de tempo dentro da casa da gente, ou do lugar da gente, que a gente começa a, sabe, ter preguiça, ver outras prioridades e não cuidar da casa, e começa a ficar sujo. Não é assim, né? Começa a criar poeira, sujeira, aí começa a perder as coisas. Às vezes a casa está tão bagunçada,
Tem coisas que você desiste, compra outra. Aí uma hora você, poxa, tudo bagunçado, tudo sujo. Aí às vezes em 1 ano, em 2, em 3, em 5, em 10 você diz assim: hoje eu vou limpar e arrumar a casa. Aí você começa a limpar e arrumar a casa. Aí começa a descobrir coisas que estava perdida há anos. Olha, encontrei. Vale esse dinheiro aqui que eu pensava que tinham me roubado. O bicho não estava nem embaixo da cama. Perdeu a validade. Olha aquela moeda, rapaz, que veio aquele menino aqui, eu andava, eu dizia que era aquele filho da vizinha que tinha roubado. Olha, estava embaixo da cama. Mas tem um bocado de ano que eu não passo a vassoura embaixo da cama, é só por acolá. Estava lá. Quem nunca passou por isso? Quando vai ajeitar algo, encontra coisas. Qual é a diferença da vida, gente? Nossa vida, se a gente tiver bem sinceridade, ela está cheia de coisa embaixo do tapete, coisa que a gente teve preguiça, e quis mostrar para os outros que a casa estava arrumada, sabe? Fez o quê? Passou, jogou o sujo embaixo do tapete, botou o tapete em cima. Quem via de fora achava limpo, mas não está. Aí lá vem ácaro, barata, inseto, doença. É plantar vento, colher tempestade. Plantou sujeira, colheu doença, meu amigo. Por isso é importante olhar para si próprio, para enxergar toda a inveja, toda a avidez, essa coisa de estar sempre olhando o jardim do outro ser mais verde, sabe? Sempre procurando mais, nunca dando valor ao que tem. Luta até conquistar. Quando conquista, aí é o abuso. Ah, rapaz, tem a minha mulher ali, ó, as minazinhas, tudo bonitinho, minuzinho, olha. Eu vou lá pro barco lá, que é cheio de pomada nova. Sou garotão, sou bonito. A mulher, sou bonita. Não. Ou isso não acontece? É incomum ver isso. A pessoa ter uma família e não dar valor à família que tem. E quando vai olhar, acha que é porque se acha bonito ou bonita. Não, que ela é o danadão. Não, ela é carência. Não se ama e fica fugindo. Como ele em casa está garantido, ele quer ser confirmado pelos olhos das outras, dos outros, ela dos outros. Aí depois que é confirmado, perde a graça também. É uma roda sem fim de fuga, de botar o lixo embaixo do tapete. Uma hora a doença chega, uma hora as coisas vão começar a se perder, e uma hora você se perde. Essa é a lei natural de causa e efeito. Toda coisa que você está passando agora tem uma causa. E essa causa não foi Deus que trouxe. Se você tiver a honestidade absoluta com você, tiver força para olhar, você vai ver que foi você mesmo que desconstruiu os seus próprios castelos. Mas, de novo, voltar atrás não vai resolver, porque não dá para voltar. A questão é: Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, misericordioso, Ele tem graça, Ele tem glória, beleza, mas você precisa, Ele quer que você entenda. Quando você entender, sempre Ele vai te dar a oportunidade para reconstruir os seus castelos.
É interessante que mães que fugiram da maternidade depois podem adotar. Às vezes elas vão atrás, às vezes alguém joga alguém para elas criarem. E mesmo assim, às vezes chega e ela não quer. Porque Deus, todo dia, bate a nossa porta para dizer: olha, eu continuo do seu lado, eu continuo te amando. Você pode fazer o que você fizer, eu vou te amar. Agora, o meu modo de amar, Ele quer uma coisa: que você melhore, que você cresça. É por isso que o sim existe e o não existe. Educar não é só fazer o que a gente quer. Às vezes um bebê está ali brincando e vê um monte de gilete na mesa. Se você deixar, ele quer pegar, não quer não? E pega, e se corta. Então muitas vezes Deus vai ter que dar um não, porque sabe que se você pegar na gilete, vai se cortar, e você não tem noção do que é uma gilete. Então é um trabalho que parte da auto-observação. Nós vamos ver quantas vezes na vida nós tivemos medo, valorizamos mais o material do que o espiritual, e nessa desvalorização do espiritual, nós fomos deixando de resolver vários problemas de relacionamento, principalmente nas nossas famílias, que poderiam ter sido solucionados. E aquilo virou nó. E depois de um nó, de dois, de três, virou um emaranhado, um bolo de nó. E que não adianta, não dá para correr, pegar a faca e cortar. Você precisa do fio da vida. E para esse fio funcionar, você vai ter que começar a desatar nó por nó. Já sabe, a gente começa pelo começo. Primeiro as coisas primeiras, devagar se vai ao longe. É por isso que quem desata nó, não adianta querer achar o meio. A primeira coisa que tem que procurar é o quê? A ponta. Não é isso não? Onde é que está a ponta? Porque se você for abrindo do meio, vai fortalecendo os nós. Onde é que está a ponta? Por onde é que eu começo? Será que eu vou começar tomando um banho? Será que eu vou começar depois do meu banho limpando o meu quarto? Será que depois de limpar meu quarto, eu vou começar a cuidar das minhas coisas? Eu vou abrir mão de troço, de lixo? Aí começa de fora. Às vezes vai fazendo ali e vai lembrando de nó que tem dentro. E será que tem uma irmã que eu precisava pedir desculpa? Será que tem um filho que eu errei? Será que eu devia dentro de mim falar com a minha mãe que já desencarnou e pedir perdão? Meu pai? Será que eu tenho como melhorar o meu tratamento com o meu trabalho, com as pessoas ao meu redor? Porque tudo que eu for fazer é obra de Deus, porque eu sou um instrumento. Deus me ama, cuida, mas eu sou um instrumento. Ele quer uma obra linda, mas enquanto eu não entender que cada pequena coisa que aparece no meu caminho, eu tenho que ter uma dedicação profunda, eu tenho que visar a perfeição.
tendo consciência que nessa encarnação o que eu vou ter é um aperfeiçoamento constante. Todo dia eu começo de novo a melhorar alguma coisa. Tem coisas que eu vou melhorando, que são novas coisas, e tem coisas que é assim, eu varri a casa ontem e hoje já está suja. Lavei os pratos de manhã, na hora do almoço a pia está cheia de novo. Mas no ato de lavar os pratos, tem a obra de Deus, tem a escola de Deus funcionando na minha vida, para que eu enxergue tanto um cargo de presidente da república, como um cargo de dona de casa, como uma função criada por Deus, e que deve ser desempenhado com honestidade, com compromisso, sem se esbaforir. Também não adianta querer dizer assim, olha, aí eu olhei aqui, é lógico, se você está há anos sendo desidioso, quando você olhar vai ver um monte de coisa para fazer, não é isso não? Aí você tem que lembrar do ditado, primeiras coisas, primeiras, devagar se vai ao longe, é a oração do só por hoje. Prometa a Deus só por hoje, que eu não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez, só por hoje. Eu todo dia vou tentar resolver os problemas que eu puder, com compromisso, com diligência, tentando fazer o melhor possível, mas eu não vou me desesperar. O tempo de Deus é infinito. Comece e não pare, vá devagar, mas não pare. Devagar se vai ao longe, primeiro as coisas primeiras, sem pressa e sem pausa, vá, não importa, começa e tem um compromisso, qual é? Não parar. Eu vou começar e não vou parar, e não vou fugir, porque esse negócio de querer resolver tudo de uma vez, e se esbaforir, travar, não ter hora de dormir, não ter... isso também é fuga. Pressa é fuga, porque a pessoa sabe que tem coisa que não vai dar, meu amigo, e ela faz aquilo ali exatamente para dizer para si própria que não vai dar. Ela quer fazer tudo de uma vez, é melhor ela dizer que não vai dar e depois ficar se lamentando, e o tempo vai passando e ela às vezes está com vontade de morrer. Ela é um suicídio também, homeopático, ela já abusou da vida, que a vida é isso, é essa rotinazinha, sabe, de ir todo dia e fazer aquelas coisinhas e achar bom, todo dia. Veja o grande exemplo de uma árvore, meu povo. A árvore dá sombra, dá fruto, não é isso? Serve de abrigo e ela está lá, ó. Anoitece e amanhece, ela está no mesmo lugar. As grandes famílias, você vai lá, vai e volta todo dia, os seus pais estão lá. Eles são aquela coluna, aquela árvore, estão ali, dando sombra, alimento, servindo de moradia. Ah, mas será que você está fazendo a sua parte? Será que você consegue ser árvore? Ou a tua mente continua querendo não se enxergar e ficar fugindo, seja por bebidas, né? Drogas lícitas, drogas ilícitas, relacionamento doentio, comida, sexo desregrado, preguiça. Ou você está conseguindo mesmo sentar e fazer o que você tem que fazer?
Então, como é? Rapaz, amanhã tem que tomar café, almoçar e jantar. Não, amanhã não chegou. Hoje você ainda vai jantar. É como a história diz que o cara vinha passando fome no deserto, tal, né, no meio dos matos, aí chegou numa fazenda. Aí na fazenda, ele pediu lá o fazendeiro algo para comer, né? E o homem deu uma penca de banana. Ele olhou para a penca de banana, ele estava tão desesperado, ele achou assim: rapaz, a minha fome é tão grande que essa penca de banana não vai dar para nada. O que ele começou a fazer? Rapaz, eu vou comer logo as cascas. Começou a comer as cascas. Quando terminou de comer as cascas, não aguentava mais comer as bananas. Tá vendo? Ó? Ele já queria fazer café, almoço e janta numa refeição só. E não serve de nada. Em 3 horas já está com fome. Tá vendo? Primeiras coisas, primeiras. Como uma banana direitinho, depois como a outra. Deixe comer não. É importante essa oração do Só por Hoje, porque tem um problema que eu tenho descoberto em mim, tão profundo, e eu tenho tentado trabalhar ele esse ano. Sabe qual é o nome? Aí vocês me dizem se vocês têm. Ilusão da autossuficiência. Ilusão da autossuficiência. Quem não entende o que é isso? Você entende o que é ser autossuficiente? Pronto, é uma ilusão. O que é autossuficiente? Você sozinho não precisa de ninguém. Então, quem tem problema com essa ilusão da autossuficiência é danado para entrar em desespero e travar. Por quê? Porque ele não entrega a vida dele, ele não compreende que a vida dele, ele é mais uma parte na criação. Ele tem que tentar fazer o melhor possível, da forma mais eficiente, mas o resultado não é com ele. Os Espíritos dizem isso. O nosso papel é plantar e cuidar. Se vai ter resultado, é com Deus. Se vai chover no tempo certo, na quantidade certa, se vai frutificar. A gente tem governabilidade sobre isso, gente? Tem? Não. Um advogado, ele trabalha pedindo as coisas a quem? Ao juiz, por exemplo, não? Dá para ele garantir se ele vai conseguir? Dá? É o que vocês veem, um dia um dá, o tribunal tira, não é assim? Você já pensou, você trabalha nesse tipo de profissão e quer que do jeito que você plantou, saia como você quer? Sabe, você disse assim: eu fui agora a Jerusalém, trouxe tâmaras, aí entreguei para meu tio para ele plantar. Ele ficava olhando, deixou secar a semente. Aí agora ele disse: Renato, começou a florescer. E ele estava em dúvida. Eu queria ter um pé de tâmaras aqui, mas trazendo lá de Jerusalém. Mas eu trouxe a tâmara, trouxe a semente, mas a semente vingar, quem é que tem esse poder de saber se a semente vinga ou não vinga, gente? Alguém de vocês consegue? Mas se a gente traz e ela não vinga, a gente fica o quê? Alegre ou triste? Ou não está nem aí? Fica triste. Ó, autossuficiência. Quantos estão tendo relacionamento aqui, constituindo uma família, e estão querendo que a esposa engravide? Ali é a semente, tanto que o nome do esperma é sêmen, semente.
É uma semente, é plantada num terreno da mulher, o homem lança a semente, o terreno da mulher é um óvulo. Ele nida, ele cola e vinga. Saem milhões de espermatozoides de um lado e outros óvulos do outro. Um encontra, nida, prega na parede do útero e vira um menino. Quantas relações não acontecem que não vinga menino nenhum? Pode plantar. Quantas outras em que a criança nasce ou nasce morta? Quantos que a criança nasce com problemas de saúde? São muitos ou poucos? Agora, por que sai uma criança com problema de saúde, os pais vão deixar de tentar ter filhos? O papel deles é plantar, cuidar. Mas o resultado é com quem? Com quem é o resultado? Com Deus. Está começando a entender o que é autossuficiência? Aí quando você vê quantas mães e pais, quando o filho nasce e vê que o filho nasceu doente, a pessoa se arrasa. Ali é uma crise de autossuficiência. Quando você tem um companheiro, uma companheira que ele morre, e a pessoa se arrasa, é autossuficiência. O nosso papel não é manter ninguém vivo eternamente. Nosso papel é ser o melhor companheiro, a melhor companheira, no tempo que temos. Mas se a pessoa vai viver, quanto tempo vai viver? Isso é com Deus. Essa semana agora, gente, nos Estados Unidos, semana próxima passada, a mulher casou, foi saindo do casamento, não sei se vocês viram essa notícia, e foi atropelada e morreu. Por isso agora ninguém vai mais casar. Não é nosso. É a parte que Jesus diz: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Toda vez que a gente se descontrola emocionalmente, é crise de autossuficiência, gente. Porque a gente está achando que a gente está só, que Deus não ajuda a gente, entende? Que os bons espíritos não estão conosco, que se errar foi a gente só que errou. A gente não quer entender que a gente está no mundo se relacionando com os outros. A gente só quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Quem tem esse tipo de crise? Ela não entendia o que era autossuficiência, mas é bem fascina, né? Isso é um problema. Eu digo: oh meu Deus, me ajuda, eu digo, Rogério, com a minha autossuficiência. É uma ilusão. Deixa, Senhor, que eu veja a realidade como ela é. Que o passado seja passado. Que eu aceite as coisas como elas são, que seja feita a vossa vontade e não a minha, e que dentro da tua vontade, Senhor, eu possa exercer da melhor maneira possível a minha função, sem querer afastar o que eu não gosto, sem querer maquiar a realidade. Sabe, a realidade salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A realidade salva. Não tem assim: filho nasceu bom, de saúde é bom, filho nasceu doente é ruim. Não, nasceu um filho. A gente tem que acabar com isso. Isso é bom, isso é ruim. As coisas são como Deus quer. Sabe, quando a gente começa a ver o que é a realidade, porque nada vai mudar. Você dizer que é bom ou ruim, não vai mudar. Muda o quê? Isso, Sérgio, é que começa a trazer essa questão da limpeza. Essas coisas é que estão escondidas debaixo do nosso tapete. É a gente brincando de querer ser Deus, achando que a gente está só, que não tem ajuda. A gente trava em tudo porque a gente acha que a gente é autossuficiente. Se você faz isso em cada pequena coisa, fica muito claro porque que muitas vezes no Dia das Mães a gente vai se tocar que faz tempo que a gente não tem uma aproximação real com nossas mães ou pais.
Porque a gente não quer mais dizer que é o filho ou a filha da fulana. A gente quer dizer assim: eu me garanto, sabe? Eu posso. Mãe, eu não sou mais criança não, mãe. Ego. Eu vou para onde eu quiser, eu sei, não sou doida não. Ego. Ao invés de somar com ela, ter uma parceira que te ama, vira rival da mãe. Rival do pai, rebelde sem causa. Aí lá na frente diz: ó, quebrou a cara. Era para, não precisava disputar. Por que disputar? Para que disputar? Mas está vendo como a autossuficiência leva a isso? A maior parte dos problemas da gente é o mesmo adolescente que brigava lá de novo, fez isso. Ele tinha a responsabilidade de constituir uma família, só que é assim, ó, constituir uma família não é assim, casei família, não. Constituir a família quando? Momento por momento, dia por dia. Para sempre, sem fim. Amém. Mas a pessoa era autossuficiente, ela queria trazer a semente, plantar, dar um pezão bonito e já dar muita produção, não era isso? Ela queria fazer um ato sexual para ter um menino, sair um menino bonito, saudável, lindo, o Kal-El do super-homem. Mas não é como ela quer. Que loucura, como é que ela quer ser autossuficiente? Ela quer exigir, mandar na vida se ela não tem poder nenhum. Nosso papel é plantar e cuidar. Resultados são com Deus. Dizem que o homem dos mais ricos administradores de coisas de Bitcoin, né? Ele foi para uma viagem só curtindo na Índia. Deu um problema, que o nome é bonito, mas aqui no Ceará, não vou dizer o nome do Ceará não, vou dizer o intermediário, diarreia. E morreu de diarreia lá na Índia, foi e não voltou, e perdeu a essência e perdeu o seu dinheiro. Rapaz, quer dizer que uma pessoa pode morrer de uma diarreia? O Buda não morreu de uma dor de barriga. O Buda deram uma comida que fez mal a ele tinha 80 anos, ficou lá e disse: não pode deixar aqui, eu vou morrer, e morreu. Para a gente morrer, ó, é um sopro. Assim como para a gente viver. Qual é o controle que a gente tem disso? E Rogério, sabe o que é que mais me impressiona? É eu ficar pensando isso aqui, que aqui para mim é uma forma de dizer para mim mesmo. Como é que eu ainda me estresso tanto? Como é que eu me entristeço tanto? Me revolto tanto? Porque eu quero ser autossuficiente. E isso existe ou não existe? Existe autossuficiência, gente? Não. Se faltar oxigênio aqui, quem é que vive? Está aí um ponto. Para a gente dar valor a si, a gente tem que entender a gente como a gente é. A gente não nasceu perfeito. A gente tem que buscar o aperfeiçoamento constante. Aprender a se ver, para se amar do jeito que é. E se amar do jeito que é não quer dizer valorizar tudo que não presta, não. É se amar do jeito que é, porque em se amando você vai começar a melhorar, aprimorar o que é bom e a transformar o que você vê que é erro. Aí vem o amor, aí vai vir o alto amor. Porque do mesmo jeito que a gente não consegue escolher como o filho da gente vai nascer ou como é que ele vai ser, a gente também não pode escolher como é que são nossos pais, mas são os nossos pais.
A gente não escolhe irmão. Um amigo meu que dizia: Renato, a gente escolhe amigo, mas família não. Família a gente tem que aprender a amar como ela é. E na hora que a gente tem raiva ou qualquer coisa, é autossuficiência, é querer ser Deus. Só um é absoluto, só Deus. Se a gente trabalhar a autossuficiência, gente, no sentido de ver que isso é uma ilusão, entregar mais a nossa vida nas mãos de Deus, pedir mais ajuda a Deus, não deixando de fazer nossa parte. A gente não quer que Ele vá fazer, a gente quer fazer, a gente está aqui para fazer. Tanta raiva a gente evita, tanta tristeza a gente evita, e tanto amor a gente começa a ver, a sentir, a exalar, a irradiar. Mas a gente fica escolhendo, a gente quer ver o lado da gente que é solidário e não quer ver o lado da gente que é invejoso. Como é que você vai ajeitar se você só quer ver o lado bom? Você não vê erro? Só tem erro os outros? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja sempre feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Andei por todos os jardins, procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor, mimosa perfeição. Ela se chama flor mamãe e só nasce no jardim do coração. E feita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho, faz milagres em oração. Nesse dia de carinho, quero sentir lá no peito, embriagando minha alma. Oh mamãe,